Olá pessoal, eu venho deixar aqui algo da palavra de Deus para edificação de todos aí que fazem parte do canal, fazem parte também do Facebook também, que será divulgado no Facebook. Vou deixar uma palavra hoje que se encontra nos livros de Marcos, Marcos capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Marcos, quando fala sobre o endemoniado gadareno. Em capítulo 5 de Marcos diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dois sepulcros, um homem com espírito imundo, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas das vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todo aquele demônio lhe rogava, dizendo: Mande-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar, e eram quase 12.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciavam na cidade e nos campos. E saíram muitos ao ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe que acontecia. E o endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe que for o endemoniado que deixasse como está. Jesus, porém, olhou e permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor tem feito, como tem misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisas Jesus lhe fizera a todos, e todos se maravilharam. Bom, aqui fala sobre esse jovem, né, gadareno, que vivia endemoniado, né? Um jovem que vivia endemoniado,
não adiantava prender, que não conseguiam prender ele, né? A força dele era justamente essa força que ninguém conseguia prender, ninguém conseguiria deixar ele preso. Ele vivia por o meio do mundo, clamando, rosnando, é isso. E quando ele teve um encontro com Jesus, não é isso? Ele foi logo perguntando para Jesus: o que é que tu vieste ter comigo? Jesus, o que é que tu vieste ter comigo? Eu acho interessante que a Bíblia diz aqui que ele prostrou e adorou, reconheceu Jesus como o Filho de Deus. O próprio demônio reconheceu Jesus como Filho de Deus, porque ele sabe quem é o Filho de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, na vida da gente, as pessoas duvidam das coisas de Deus. Enquanto você duvida que o diabo ele é real e que ele existe, que ele está aí, né, agindo nesse mundo, você duvidando, você não dando crédito e ele trabalhando, destruindo as vidas. Trabalhando não, que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. É isso. Nos dias de hoje, quando uma pessoa vê outra endemoniada, a pessoa que não tem discernimento, aí diz logo o quê? Fulano tá louco. Nada, rapaz, isso aí não é demônio não, isso é loucura. E nós já escutamos pessoas dizer. As pessoas não entendem as coisas espirituais. É isso. A Bíblia mesmo diz que esse jovem vivia pelos sepulcros. Vivia se cortando, vivia clamando, murmurando, gemendo. Não é isso? Vivia a poder das entidades, a poder do diabo, do inimigo. Não tinha quem desse uma solução para aquele jovem. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e ele foi liberto. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou pregando essa palavra? Porque hoje em dia as pessoas duvidam das coisas espirituais. Não duvidem das coisas espirituais. Tem doenças hoje em dia que quando você vai para você vai para o médico procura, né, descobrir o que é que você tem, daquele problema de doença, e muitas das vezes ele não encontra. Quantas pessoas têm problema de saúde que não sabem explicar, não sabem nem qual é o tipo de problema, os médicos não encontram o problema, porque são coisas espirituais. Tá certo? Quantas vezes vem problema de doença para a nossa vida, que às vezes não é nem para vir. É isso. E às vezes deixa uma pessoa em cima de uma cama. Né? E tem relato de pessoas que adoecem, muitas das vezes, quando estão já próximos de ir para a casa do Senhor para um culto, adoece. É isso. Às vezes pode ser coisas espirituais. Eu estava falando isso inclusive no culto. Porque a nossa luta não é contra a carne. Tá certo? A nossa luta maior é contra as potestades. Quando você pega a Bíblia para você ler, tô com essa Bíblia aqui, ó. Velhinha aqui, faz tempo que eu ganhei essa Bíblia. Quando você luta para você ler a palavra de Deus, você abre a palavra de Deus, dá logo sono. Eu vou ler a palavra de Deus, dá logo sono. Eu vou orar mais. Dá logo aquele cansaço, aquela preguiça. Você se deita e fica lá. Parece até que tem um encosto em cima de você, impedindo de você se levantar. Lutas espirituais. Coisas espirituais. É como eu contei o testemunho, né, esses dias aqui, e a pessoa usada pelo diabo se levantar para querer desfazer. É isso. Só porque eu testemunhei e eu falei do que Deus fez, porque Deus faz, tá certo? Deus ele é aquele que repreende toda a fúria de Satanás. É isso. Satanás até pode se levantar, mas cai. O espírito de morte pode até te rodear, mas não vai te levar. Certo? E a gente tem que ter discernimento e aprender a repreender as coisas do mal. É isso. Mas as coisas espirituais existem. As coisas espirituais existem. O diabo, né, ele é um ser espiritual. Deus, ele é um ser espiritual. É isso. Nós não vemos, mas nós cremos que ele existe. Tem pessoas que vivem
com o inimigo no escuro. É isso. Vive. Tem pessoas que vivem com mal, com legião, com demônio no escuro. Vive sim. Tem pessoas que precisam de libertação, precisa sim. Mas os religiosos dizem, isso é nada, isso é loucura. Se for uma mulher que tiver com um espírito do diabo nos escuro, ele diz assim, isso está com falta de macho, isso é falta de macho. Porque não tem discernimento espiritual para ver que é um demônio que está agindo na vida da pessoa e que precisa a pessoa expulsar, libertar, como Jesus fez. E como Jesus fez, a gente tendo autoridade pode fazer também as mesmas obras que Jesus fez. Só que quando a gente busca fazer as mesmas obras que Jesus fez, muitos vão chegar e vão duvidar. Porque muitos só olham para o seu passado. Aí eu te pergunto o seguinte, cada discípulo, antes de seguir a Jesus, não tinha um passado também não? Será que ele já era santo quando ele seguiu Jesus? O negócio não é viver no passado, certo? O negócio é o hoje, certo? O negócio é o hoje. Porque a Bíblia diz, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então fique com essa palavra, viu? Certo? Eu sei que eu falo demais, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. E esse é o nosso vídeo de hoje, certo? Que Deus abençoe a todos. E deixe seu comentário abaixo aí, se vocês gostaram dessa palavra, tá certo? Deus possa edificar e alcançar vidas através dessa palavra.